Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori. Hoje tem jogo do Brasil, hoje tem jogo de mata-mata da Copa do Mundo. Então, em homenagem ao jogo do Brasil, vim aqui com a camisa da seleção brasileira, uma réplica da camisa que foi a do Tri, né? Ainda era CBD, notem, a Confederação Brasileira de Desportos, já com 3 estrelas. Então, na verdade, é uma homenagem, né? Não usava as 3 estrelas antes, mas uma referência àquela que foi a seleção brasileira do tricampeonato. E por quê? Porque hoje falaremos sobre Carlos Alberto Torres, o capitão daquela seleção, um dos maiores laterais direitos da história do futebol e que, por sorte nossa, também jogou no Santos. Diga-se de passagem, ele foi lenda, ele foi craque em todos os clubes que ele passou. É lembrado no Fluminense, onde surgiu, até no Botafogo, onde ele jogou por um período só, mas no Santos e no Fluminense foi onde ele fez mais história. Só que era no Santos que ele jogava quando foi capitão do tricampeonato. Inclusive, o apelido dele ficou como o Capita, é o capitão Carlos Alberto. Ele que ergueu definitivamente pela última vez a Taça Jules Rimet. Para quem não lembra da história, né, a Taça Jules Rimet foi aquela primeira taça feita para a Copa do Mundo e que iria ficar em posse definitiva do país que a conquistasse por 3 vezes. E foi o Brasil na final contra a Itália, que se tornou o primeiro tricampeão. Depois a Jules Rimet foi roubada, depois foi encontrada, depois foi roubada de novo, depois foi derretida, enfim. Uma pena que não exista mais a taça original. Mas a última vez que um capitão ergueu em triunfo para comemorar o título foi Carlos Alberto Torres, à época jogador do Santos. Então falaremos aqui sobre o capita Carlos Alberto Torres. Mas antes, peço sempre, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos e se inscreve e diga, né, mais do que se inscrever, mas converse com a gente, interaja, comente aí o que você acha da série, o que você acha desses grandes jogadores. Hoje, então, falar de Carlos Alberto Torres, né, já que é dia de jogo do Brasil, aí nada melhor do que falar desse grande capitão, desse grande lateral. Nasceu no Rio de Janeiro mesmo, em 1944, e começou no Fluminense. É, Falando rapidamente aqui da trajetória dele, ele começou no Fluminense, jogou em período, né, de 63 a 64. Em 65 já se transferiu para o Santos. Então ele pegou um período muito bom do Santos também. É, Infelizmente não a ponto de ser de estar naquele time maravilhoso de 62, mas definitivamente não deixou nada a desejar, né? Não baixou o nível, que possivelmente elevou, já que ele é meio que consenso geral o maior lateral direito da história do Santos. Jogou de 65 a 71 no Santos, conquistou 5 vezes o Campeonato Paulista. Tá, então vamos só voltar aqui para o currículo rapidinho dele. Começou no Fluminense, passou pelo Santos em 65 a 71. Em 71 ele teve um empréstimo rápido pelo Botafogo. Ele jogou 22 jogos pelo Botafogo, depois voltou para o Santos, ficou de 71 a 74, volta para o Fluminense 74 a 77, tem uma rápida passagem pelo Flamengo, e aí vai jogar no Cosmos, naquele rolê que o Pelé jogou, que o Beckenbauer jogou, que era o Cosmos promovendo o futebol nos Estados Unidos. Então, só falando aqui dessa trajetória dele no Santos, então, 65 a 71 e depois de 71 a 74. Campeão paulista em 65, 67, 68, 69 e 73, quando conquistou aquele famoso último paulista do Pelé, o paulista dividido. É, Também conquistou o brasileiro, né, de 65 e 68, a Supercopa de 68, a Recopa de 68 e o Rio São Paulo de 66. Também foi campeão carioca pelo Fluminense. E, e tem uma coisa interessante, porque ele jogou pelo Fluminense, pelo Santos e pelo Botafogo e pelo Flamengo, mas pelo Santos ele é eleito o melhor lateral direito de todos os tempos do time. E tá lá, inclusive, naquela seleção que a gente comentou sempre, né, que ao invés de ter o Gilmar tem o Rodolfo Rodrigues, ao invés de ter o Mauro tem o Edu Dracena, enfim. Mas
o Carlos Alberto Torres está lá como o maior lateral direito da história do Santos. E eu comentei também no vídeo do Gilmar sobre o time dos sonhos, né? Que eu acho que foi a Placar. Eu falei que foi o Lance, mas eu acho que foi o Placar, agora pensando, a revista Placar, que fez entrevista aos jornalistas, torcedores, enfim. O Carlos Alberto Torres ele foi eleito o melhor lateral direito da história do Santos, da história do Fluminense e da história do Botafogo, sendo que ele só jogou 22 jogos lá. Então, um lateral direito realmente espetacular. Acho que ele só não seria eleito da seleção brasileira porque teve um outro cara chamado Djalma Santos, que é considerado o maior lateral direito de todos os tempos da história do futebol brasileiro, né? Inclusive a FIFA já elegeu ele como o melhor lateral direito de todos os tempos. Ele que conseguiu ser campeão mundial em 58, jogando só a final, e foi eleito só por aquela final o melhor lateral direito da posição. Enfim, difícil competir com o Djalma Santos. E, inclusive, em 66, quando ele já estava no Santos, ele acabou sendo cortado porque disse que era indisciplinado. Enfim, o Vicente Feola, que era o treinador na época, não quis muito levar ele, não. Até porque em 74 o Brasil tomou uma goleada da Argentina no Pacaembu. E aí o Djalma Santos acabou indo em 66, já veterano, mas ainda bem, assim. E aí ele acabou voltando só em 70. Então ele não foi para a Copa de 66, muito por decisão do Vicente Feola. Mas em 70 ele foi como capitão. E também um dos grandes assim da América do Sul, conquistou muitos títulos, muitos jogos pela seleção também. E, e em 2017, a Federação do Rio de Janeiro nomeou o troféu do Campeonato Carioca de 2017 como o troféu Carlos Alberto Torres. Foi o eleito para o melhor time da FIFA da Copa de 70, está na seleção de futebol do século XX, está no top 50 dos melhores jogadores do século, então é indiscutivelmente um jogadorzaço, o grande Carlos Alberto Torres, que veio a falecer no dia 25 de outubro de 2016. Uma pena, na verdade, ele estava muito bem, ele era comentarista. Depois que ele se aposentou, ele virou treinador, treinou uma porrada de time aí. Não treinou o Santos, mas treinou o Flamengo, Fluminense, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro, treinou uma pá de time e aí virou comentarista. Ele comentava na Sport TV, não sei se ele fazia o Bem Amigos, troca de passes, enfim. Mas 2 dias antes dele morrer, ele participou do programa e dizia que parecia que estava bem e tal. Aí teve um infarto fulminante e morreu no dia 25 de outubro de 2016. Muito triste aí a, a perda de mais esse grandíssimo jogador que marcou certamente a história do futebol mundial e principalmente para o nosso canal do futebol do Santos, né? Morreu bastante jovem aí. E, bom, ele jogou muito naquela Copa de 70, que eu gosto de falar que é a Copa das Copas, né? Teve muita coisa legal naquela Copa. E um desses momentos emblemáticos é o último gol da Copa do Mundo, que é o que fecha a goleada de 4-1 sobre a Itália, que é um gol do Carlos Alberto Torres. Mencionei no vídeo de ontem do Clodoaldo. É uma jogada que começa com o Clodoaldo, inclusive, se vocês assistirem, tem lá o videozinho dos dribles que o Clodoaldo começa a jogada. E ela começa com os dribles do Clodoaldo e termina, depois de passar por quase todo o ataque, num passe brilhante do Pelé. É motivo de estudo até, de discussão, se o Pelé sabia que o Carlos Alberto Torres estava vindo porque eles jogavam juntos no Santos, como que o Pelé jogou aquela bola, mas o Pelé parece que joga a bola no meio do nada, ele não está olhando para trás, ele joga num ponto vazio, mas é o ponto exato para o Carlos Alberto Torres vir na corrida e chutar de maneira indefensável. E eu vou colocar esse gol aqui para vocês, para todos nós, né? Para todos nós amantes de futebol, vermos essa maravilha de gol com narração em rádio. Créditos aí do Leonardo Cardoso, que disponibilizou no YouTube. Mas é uma jogada assim mítica, uma jogada lendária, histórica e tudo mais que você possa pensar. Então, gol de Carlos Alberto.
41 minutos de luta. E vamos ter a palavra daqui a pouco. Mostra o começo da jogada do Clodoaldo. Bola entregue na direção de Clodoaldo. Dribla um, dribla dois. É o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino. Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu, Carlinhos, atirou. Gol! Gol! Meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadindo o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco. É absolutamente espetacular esse vídeo, esse gol, esse lance inteiro é muito lindo. A troca de passes, um troço assim maravilhoso. E foi bem no finzinho do jogo, acho que meio que acaba a partida ali, então já fica aquele frenesi e os torcedores do México invadem o estádio e levam todo o uniforme dos jogadores, assim, é um troço surreal e apoteótico mesmo, essa final dessa Copa do Mundo espetacular que foi a Copa do Mundo do México de 1970. Para terminar então aqui o nosso vídeo, vou mostrar aqui mais um videozinho, gols de Carlos Alberto no Santos, o Eterno Capita. Mais uma vez, crédito para o maior de todos os tempos. Carioca. Nasceu em 17 de julho de 44, em São Cristóvão. Revelado no Fluminense, já jogava no profissional. Em 64, foi campeão carioca com o tricolor. Em 65, foi para o Santos. Fluminense e Santos. Conta aí um pouquinho da tua história aí, porque ela é muito ligada justamente a esses dois clubes, o Fluminense e o Santos. Sem dúvida alguma, porque o Fluminense foi o clube onde eu comecei a jogar futebol, 15 anos de idade, no juvenis, e cheguei à seleção brasileira jogando pelo Fluminense com apenas 19 para 20 anos de idade. Depois joguei no Santos de 65 até o final de 75, onde passei as maiores alegrias, assim, dando futebol, porque jogar naquele time do Santos, naquela época, era, sem dúvida alguma, o maior sonho de todo jogador de futebol aqui no Brasil. Era uma coisa, às vezes, até melhor do que jogar na própria seleção brasileira. Tal a grande categoria daquele time e a satisfação que a gente tinha de jogar ao lado de jogadores como Pelé, Coutinho, Gilmar, Mauro, Zito, Lima, Mengalvo, Dorval, Pepe. Dá até satisfação de lembrar, né? Realmente dá muita satisfação. Uso de pênalti, aparentemente. Lá vai o Carlos Alberto. Balança a rede da Portuguesa das Portos mais uma vez. Guarda na direita de Félix de forma inapelável. 2-0 no marcador. Os gols que eu fiz, eu lembro, eram todos de meia distância, um pouquinho de fora da área, alguns ali na entrada da área, porque eu chegava chutando. Um jogador que é atacante, que tem a facilidade de fazer o gol, ele sempre dá uma cabeçada, um toquinho, a chuteira batia na bola com força, aí dá aquele som bacana. Uma bomba! Guardou Carlos Alberto! Não é possível, Alexandre! Como é que o homem consegue marcar um gol desse jeito, sem ângulo nenhum, quase na linha de fundo? Né? Para mim tem um sabor especial, né?
espetacular, então baita jogador, baita craque. E mais um capitão, né? Eu comentei no outro vídeo sobre o Orlando, então o Santos que teve o capitão do Bi, Mauro, como seu jogador, teve o capitão da Copa de 66, o Orlando, e em 70 o capitão do Tri, o Capita, era jogador do Santos Futebol Clube, mais um orgulho para nós. Saudades do grande capitão, Carlos Alberto Torres, baita jogador, nossa, dá para ver até nos vídeos, assim. Ele que depois ainda no Fluminense ainda fez parte lá da máquina de jogar futebol, né, do Fluminense, que contratou o Rivelino e acabou não vencendo o Campeonato Brasileiro porque enfrentou aquele Inter de Falcão, enfim. Mas jogadorzaço, felizmente foi campeão brasileiro jogando pelo Santos. Então, toda aí homenagem a esse que é um dos grandes laterais. Como eu disse, né? Se não fosse o Djalma Santos, seria tranquilamente o maior lateral da história do futebol brasileiro, mas é o maior lateral da história do futebol, do Santos Futebol Clube. E como ele disse, às vezes era até melhor jogar no Santos do que na própria seleção. Aquele Santos de Pelé, Coutinho, Mengalvi, Zito e Lima e Edu. Então ele pegou esse pessoal. Espetacular, muito legal esse videozinho. E toda a homenagem possível ao grande Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Esse foi mais um vídeo do Santos na Copa do Mundo, onde nós falamos sobre os jogadores do Santos que estiveram presentes nas Copas enquanto defendiam as cores do Santos Futebol Clube. Obrigado a todos que assistiram o vídeo, obrigado a todos que acompanham nosso canal, obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha e comente aí o que você acha dessa nossa série e do Carlos Alberto Torres, grande capitão do Tri. Obrigado a todos, pessoal. Para cima deles e vai Brasil. Abraço!